Pois é, gente, esse vídeo tá meio atrasado, ou bastante atrasado, mas hoje a gente vai falar do segundo episódio, o melhor episódio até agora dessa sexta temporada de Game of Thrones. Pois é, pessoal, a gente está ainda no segundo episódio. Faltam 8 episódios dessa sexta temporada de Game of Thrones e nós já tivemos um episódio feito, foi esse episódio Home. Um episódio muito bom, eu particularmente gostei muito. Todos os núcleos tiveram uma boa participação. Pode ter uma ou outra coisinha ali que alguém ou outra pessoa não goste, mas no geral foi um episódio muito bom, trouxe coisas novas, adiantou a história. Isso foi o que eu mais gostei. Esse episódio começa logo mostrando o Bran. O Bran é um dos personagens que eu estou mais ansioso para ver, porque tudo que envolve o Bran envolve viagem no tempo, solução de teoria, todas as dúvidas e coisas que a gente vive debatendo aqui no canal. E eles mostram logo o Bran junto com o Corvo de Três Olhos, tendo uma das muitas viagens que provavelmente ele vai ter nessa temporada. Essa viagem de Bran começa ele voltando ao Winterfell, onde a gente vê ele encontrando o jovem Ned treinando com o jovem Benjen Stark. No primeiro momento eu pensei que esse rapaz alto era o Brandon, que eu gostaria muito que fosse o Brandon. Mas depois, conversando com o pessoal lá do grupo, principalmente o Gabriel Rício, ele me deu um toque que realmente não parece o Brandon, parece mais o Sir Roderick, principalmente por essas famosas suíças. Se eu não me engano é isso, eles chamam de suíças, que são essas costeletas gigantes de lado. Era realmente Sir Roderick que treinava os filhos do Lorde e tal. Mas o ponto melhor dessa visão é quando Lyanna chega a cavalo. Eu gostei muito de como introduziram Lyanna, porque mostrou meio que o que eu esperava dela. Tipo, ela é uma mistura de ela é uma área crescida, né? Ela chega a cavalo, ela chega vestindo roupas, não chega vestindo roupas de lady. Ela chega realmente com aquela forma que a gente sempre imaginou e tal. E é uma personagem muito mitológica, né? A gente nunca tinha visto ela e ela é pouco mencionada na série, muito mencionada nos livros. Foi muito legal ver essa aparição dela. Outra aparição que foi muito boa foi a aparição do jovem Willis, que é o Odo. Ele aparece falando, brincando, conversando com a Lyanna. Mostra até alguma proximidade dele com a Lyanna ali. A gente inclusive estava especulando que será que o Odo perdeu a fala de repente por algum trauma do que aconteceu com Lyanna, ou de repente ele sabe alguma coisa a mais do que aconteceu, ou o que pode ter causado na verdade esse trauma de Odo que fez ele ficar daquele jeito. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. E quando Bran volta dessa visão, ele encontra o Odo. E vocês podem ver que o próprio ator ele passou um peso, assim, como realmente foi algo pesado o que aconteceu com ele. Ele mostra os olhos meio cheios d'água e tal. Então tem alguma coisa estranha com o Odo que pode ser relevante na história. Um outro personagem que aparece nesse núcleo é a Meera Reed. Ela está do lado de fora, aparentemente revoltada por não estar achando que as coisas estão progredindo bem. Bran vem falar com ela e ela está bem ausente, assim, não querendo conversar muito. E uma das filhas da floresta conversa com ela dizendo que o Bran não vai ficar ali por muito tempo e que vai precisar da ajuda dela. Aí vem as grandes perguntas. Primeiro, Bran vai realmente sair ali do covil, da caverna do Corvo de Três Olhos e vai fazer o que, né? Qual é a missão dele, para onde ele vai e como ele vai? Outra coisa que eu estou em dúvida é essas imagens que apareceram no trailer de um cavaleiro, aparentemente além da muralha, jogando uma bola de fogo e aparentemente morto-vivo. E essa cena eu já falei aqui em outros vídeos que eu acho que é alguém salvando a Meera Reed. Então será que ela deixou o Bran? Será que ela tipo se revoltou e saiu? Ou será que aquela cena em que Bran vê os White Walkers, de repente ele mandou ela ir avisar a Jon na muralha que os White Walkers estavam indo? E nesse meio do caminho ela foi salva por esse personagem que a gente não sabe quem é. Aqui lá vem um spoiler do próximo episódio. Não é bem um spoiler, na verdade é uma informação que apareceu no trailer do próximo episódio. Mas pode ser que vocês não... Pode ser que tenha gente que não goste de saber. No próximo episódio eles já vão mostrar a Torre da Alegria, que é o momento que a gente está muito ansioso. Então a gente vai ter mais um pouco de Bran, o que pode esclarecer mais algumas dessas dúvidas, além de esclarecer a famosa Torre da Alegria e o que aconteceu ali. Voltamos agora para o núcleo da muralha e encontramos Sir Davos e os outros patrulheiros protegendo o corpo de Jon, e finalmente o Alistair começa a derrubar a porta. Nesse derrubar da porta, os selvagens entram exatamente como a gente tinha esperado,
e o gigante já entra com tudo, já sai derrubando tudo. É muito legal, uma referência aos livros que eles fazem quando o gigante pega um dos patrulheiros e fica balançando no ar, que é uma referência ao momento em que Jon morre nos livros, que envolve um gigante atacando um dos soldados da Selise, a mulher do Stannis. E na hora que apareceu a cena eu lembrei dessa cena no livro e eu achei legal a referência que fizeram. Acaba que Sir Alistair e o Ollie são presos, os selvagens tomam ali novamente a muralha e as coisas se acalmam mais. Agora, lá no núcleo de King's Landing, uma ótima cena. O Montanha Zumbi, ele mata um daqueles caras que ficaram abusando da Cersei quando ela estava fazendo a caminhada da vergonha. A forma foi muito legal, porque ele tá olhando assim sério, você fica imaginando que vai ser com espada, alguma coisa. Ele simplesmente esmaga a cabeça do cara na parede. Foi bem assim, do nada, e eu achei legal. E depois já cortam pra Cersei. Ela continua muito abalada, eu tô ansioso pra ver ela revoltada. Ela naquele jeito dela, começando a colocar terror em King's Landing. Ela ainda está muito abalada com a morte da Micella, com o afastamento do Tommen. Mostram os soldados Lannisters com medo do Montanha Zumbi, tentando impedir a passagem dela para falar com o Tommen. Logo em seguida a gente vê ela conversando com o Tommen pedindo desculpa a ela por estar distante, e ele pede para ela ajudar ele a ser forte. E ela disse que claro, vai ajudar e tal. Eu fiquei pensando será que essa forma de ajudar ele é o que vai despertar essa loucura nela? E se for isso, será que se ela começar a aterrorizar muito e tentar mostrar uma forma mais forte de ser a Tommen, acaba colocando ele em risco e isso leve à morte dele, como aquela feiticeira profetizou na temporada passada, né, no começo da temporada? Pode ser, eu não sei, mas meu palpite é que o Tommen morre nessa temporada. Não sei se a Cersei morre, mas eu acho que o Tommen não chega ao final. Ainda em King's Landing tem uma cena muito legal com Jaime e o Alto Pardal. Jaime, ele vai mostrar ao Alto Pardal que não teme ele e que pode acabar com ele ali naquela mesma hora. Inclusive ele começa a confessar todos os seus pecados ali pra ele. Ele começa a confessar todos os pecados dele pra ele, mostrando que não tá nem aí pra opinião do Alto Pardal. E depois ele se vê numa situação meio ruim porque os Pardais cercam ele. Mas ele continua firme, dizendo que muitas pessoas vão morrer ali, mas ele não iria dar para trás, né? Alguma coisa assim. Eu achei legal, eu espero também ver mais de Jaime. Quero ver mais Jaime com mais força, indo mais à frente, né? Lidando com as situações. E é o que a gente espera ver naquela cena do trailer, onde ele está com o exército Tyrell na frente do septo e provavelmente liderando algum ataque, alguma retomada. Agora a gente vai para o outro lado do Mar Estreito, encontrar o Tyrion, Varys, Missandei e Verme Cinzento em uma reunião lá na pirâmide de Meereen. Eles estão conversando, falando que os mestres de escravos retomaram Astapor e Ukhai. Eu não sei se a série vai introduzir alguma guerra dessas duas cidades contra Meereen. Eles falam também que os dragões não estão se alimentando. Essa cena para mim é crucial para entender e para eu torcer que a teoria Tyrion Targaryen não seja verdade. Vocês sabem que eu não gosto dessa teoria. Nessa teoria, o Tyrion só controla os dragões porque ele é um Targaryen. Aí tem o sangue valeriano e tal. Só que eu não gosto muito da teoria, porque eu gosto do Tyrion sendo filho do Tyrion. Eu gosto do dilema dos dois, que acompanhou os 3 livros, as 4 temporadas da série, de Tyrion ser o filho rejeitado, mas que também é o mais parecido com o pai, de que ele era o merecedor das coisas que o pai queria. E o dilema dos dois é o mais legal que eu acho, de todas as temporadas. Perder isso eu não ia gostar muito. Eu gostaria que ele consiga controlar algum dragão, eu acho isso legal. Mas eu espero que ele consiga pela inteligência dele. Por ele ser esse cara que estuda, que é perspicaz, que consegue aprender as coisas, que é audacioso. Eu acho que foi isso que esse começo do núcleo quis mostrar. Que ele entendia dos dragões pelos estudos dele, ele já conversou com mestres, ele vem lendo sobre isso há muito tempo. Isso tanto no livro como na série seria legal de acontecer, eu espero mesmo que seja assim. E depois a gente vê uma cena muito tensa, quando o Tyrion vai lá no calabouço onde estão os dragões e ele vai libertar, ele tira as correntes dos dragões. Eu fiquei muito tenso naquela parte, porque inclusive nas conferências que a gente fez com a Carla e com o Elton, a gente falou muito sobre a possibilidade do Tyrion substituir o Quentyn. E eu tava com medo porque, quem não leu aí o 5º livro, lá vem o spoiler,
O Quentyn ele morre ao liberar os dragões, ao tentar soltar os dragões. Ele é queimado, né? E eu tava com muito medo, porque eu não queria que isso acontecesse com o Tyrion. Eu tava tenso mesmo nessa cena. Mas ainda bem a cena termina bem. E mostrou de repente uma confiança que os dragões podem adquirir com o Tyrion nesse tempo que Daenerys está afastada. Seria muito legal de repente ele conseguir controlar os dragões de uma forma que Daenerys ainda não conseguiu.